sofrem controle legal, tanto que foram a júri. Mas eu acho que é possível também fazer um controle técnico prévio. Para ser médico, não basta estar formado, é preciso estar qualificado. A gente vai ouvir agora a pergunta do jornalista Cristiano Gobi. Boa noite, conselheiro. A peneira fina, digamos assim, do rigor do exame da OAB tem servido para trazer ao mercado profissionais com uma melhor desenvoltura? Existem mecanismos para que a OAB possa avaliar o desempenho, principalmente dos jovens advogados? Cristiano, é uma ótima pergunta essa que você me faz. A OAB faz controle prévio e faz controle posterior. Faz controle prévio no exame de ordem. Estabelece uma prova que tem sido muito rigorosa. Os exames recentes têm mostrado que passam em torno de 12% dos que se submetem, o que demonstra, primeiro, isso é muito importante, a fragilidade dos cursos de direito. Tem faculdade de direito demais no Brasil. Para você ter uma ideia, no Brasil tem mais faculdade de direito do que nos Estados Unidos, do que na Europa. Não faz sentido isso. Tem muita faculdade de direito ruim. O exame de ordem aponta para isso, para a necessidade de um maior controle das faculdades. Como é que a OAB ajuda esse controle? A OAB dá parecer toda vez que alguma instituição quer criar uma faculdade de direito. Mas o parecer da OAB não é imperativo. Ela dá um parecer e o Ministério da Educação é que efetivamente controla a criação do curso jurídico, aceita ou não aceita. Então a OAB faz controle prévio de duas maneiras, ajudando o controle das faculdades e fazendo o exame de ordem. E a OAB faz controle posterior, através dos processos disciplinares. É preciso que realmente aqueles que são advogados no nome, mas não são advogados na ética, deixem de ser advogados. E a OAB controla através dos processos disciplinares. Finalmente, a ordem controla apresentando oportunidades de requalificação através de cursos. Aqui na Bahia, por exemplo, nós temos uma escola, a ESAD, extraordinária, presidida por Carlos Ratz, que tem feito cursos de qualificação dos advogados no interior e na capital, que é uma maneira de auxiliar a melhoria técnica dos jovens advogados. Conselheiro, a gente faz mais um breve intervalo e volta daqui a pouco com a entrevista coletiva. Estamos de volta com a entrevista coletiva e o meu convidado esta noite é o conselheiro federal da OAB, Luiz Viana Queiroz. Bom, conselheiro, a gente falando do exame de ordem, que é um tema aí que mexe com muita gente. O senhor falava que para ser advogado é preciso passar no exame da ordem, mas para ser juiz ou delegado é preciso passar no concurso público. Quer dizer, o que faz de uma pessoa que de repente não passou no exame da ordem e que pode passar no concurso público, qualificado para ser juiz, mas não qualificado para ser advogado? Essa é uma questão muito interessante também. Em primeiro lugar, para ser juiz ou promotor, há um requisito constitucional de prática jurídica de no mínimo 3 anos, que geralmente é feita através da advocacia. Então, a grande maioria daqueles que são concursandos para esses cargos são previamente advogados. Mas é possível também ser juiz ou promotor sem ser advogado, desde que tenha prática jurídica em outro cargo jurídico que não seja advocacia. Mas a questão que você me põe é muito interessante pelo seguinte, é que são carreiras diferentes. No exame de ordem, caem questões ligadas, por exemplo, à ética profissional. Quem quiser ser advogado tem que conhecer rigorosamente o seu estatuto ético, o seu código de ética e disciplina. Então, não é igual. Alguém pode ser qualificado para passar num concurso para juiz e não ser qualificado para passar no concurso para advogado. Mas, evidentemente, você tem razão. Essa é uma questão complexa, essa é uma questão que merece toda a nossa preocupação. Agora, justamente por a gente ter essa situação em que muita gente conclui o curso de Direito e tenta 6, 7, 8, 10 vezes o exame da ordem e fica repetindo sem passar, isso também não acabou criando um baita de um mercado paralelo aí de preparação para o exame? Quer dizer, são cursinhos preparatórios para o exame, não são necessariamente qualificadores de advogados. Você tem toda a razão. Na sociedade de massa que a gente vive, os concursos todos são de milhares de pessoas. Eu fui, esse ano, da banca do concurso do Ministério Público aqui da Bahia para selecionar 50 e tinham 2.000 inscritos. Quer dizer, realmente nesse mundo de massa, você acaba tendo muitos cursos preparatórios que não são uma grande qualificação. Infelizmente, não tem como fugir do exame de massa, porque são milhares de pessoas. O que é que a ordem faz? Ela faz, como a maioria dos concursos, 2 provas. Uma prova objetiva,
que é aquela basicamente trabalha com memória e conhecimento do texto legal, e prova subjetiva, que aí sim exige conhecimento de escrita, exige conhecimento de raciocínio, exige conhecimento que demonstre que aquela pessoa está habilitada. Mas, evidentemente, esse é um problema sério porque a quantidade de pessoas é muito grande. Conselheiro, a gente vai ouvir agora a pergunta da jornalista Carolina Rosa. Boa noite. A cada ano são abertas dezenas de faculdades de direito no país e o reflexo da baixa qualidade de ensino está no índice cada vez menor de aprovação na OAB. Como a instituição vê esta realidade? Carolina, obrigado pela pergunta. A instituição vê essa realidade com muita preocupação. Como eu expliquei no bloco anterior, a OAB dá parecer cada vez que uma faculdade solicita a sua criação. Ela dá um parecer ao Ministério da Educação e o Ministério da Educação segue ou não esse parecer. E, posteriormente, no controle, porque você sabe que mais difícil do que abrir um curso é manter a qualidade do curso. Então, a Ordem também participa, junto com o Ministério da Educação, do controle dos cursos que estão em funcionamento. Essa é uma questão muito importante, a Ordem tem muita preocupação e os pareceres da Ordem, eu lhe garanto, que são muito rigorosos. Eu posso lhe assegurar, primeiro, que diminuiu o número de abertura de cursos jurídicos graças a um trabalho insistente da Ordem contra isso. E posso também lhe dizer que aqueles que foram abertos e que não tinham qualificação para isso, receberam um parecer contrário da Ordem. Mas essa não é uma atribuição legal da OAB, a OAB apenas é consultada, essa é uma atribuição legal do Ministério da Educação. Exatamente. O Ministério da Educação, como é que tem sido o diálogo entre a OAB e o Ministério da Educação? Já que um diploma, também mesmo não podendo ser advogado, podendo ser tantas outras coisas com diploma de bacharel de Direito, e a gente tendo essa demonstração de fragilidade. Isso mostra também uma fragilidade do MEC no controle desses cursos? Eu acho que o MEC tem feito um esforço para melhorar. A história recente é de diminuição do número de novas faculdades, mas evidentemente esse é um problema do contexto do Estado brasileiro. O Estado brasileiro muitas vezes é ineficiente naquilo que deveria ser, no controle, por exemplo, dessas faculdades de direito. O diálogo da OAB com o MEC tem sido um diálogo de alguém que contribui, alguém que faz críticas, alguém que é firme nas suas posições, mas alguém que entende que efetivamente essa é a atribuição do Ministério da Educação e não da OAB. O Ministério da Educação costuma, por exemplo, fazer contas simples, por exemplo, um número X de mestres, um número X de doutores. É por aí que a Ordem imagina que sejam bons professores de direito? Esse é o caminho quantitativo ou também seria necessário avaliar outros pontos, como, por exemplo, o próprio exame da Ordem como referência para um curso? Você sabe, Gabriela, eu sou professor de Direito há muitos anos. Eu me formei em 1985 e logo em 86 comecei um mestrado em Direito e dou aula desde então. Eu sou professor da Faculdade de Direito da Universidade Católica aqui em Salvador. Essa é uma questão muito importante. Eu aprendi, através de minha experiência como professor e através de um curso de pós-graduação em pedagogia, que na área jurídica, em geral, você tem um pressuposto equivocado de que aquele que é um bom profissional, juiz, advogado, promotor, delegado, auditor, pode ser um bom professor, mas são coisas diferentes. Então, além do aspecto quantitativo que você fala, número de professores, mestres, doutores, número de livros na biblioteca, é preciso fazer um exame qualitativo. Aquele professor que tem o título é necessariamente um bom professor? Aquela faculdade que tem aqueles números são necessariamente boas faculdades? Eu acho que não. Eu acho que o MEC efetivamente tem que propor uma avaliação qualitativa ao lado da quantitativa, que é um índice. Quando você fala, por exemplo, do exame de ordem, 88% dos inscritos no exame de ordem foram reprovados. É possível fazer um ranking de faculdades. Quem aprovou, por que rejeitou. Mas isso não é suficiente. É preciso entender o que é que está acontecendo com essas faculdades. E aí não bastam os números, você está absolutamente certo. Essa tem que ser uma avaliação qualitativa. Conselheiro, a gente faz mais um intervalo e volta daqui a pouco com entrevista coletiva.